Sabe, dentro dos textos bíblicos existe uma tensão muito forte. De um lado, um grito por vingança, do outro, um chamado radical para o perdão. E a pergunta é: como é que essas duas ideias, que parecem ser água e óleo, podem vir da mesma tradição? É o que a gente vai tentar entender agora. Para começar, vamos direto para um dos versos mais chocantes da Bíblia. É pesado, eu sei. Mas isso aqui é um grito que vem lá do fundo da alma, sabe? Uma expressão de dor tão, mas tão grande que a gente precisa entender de onde ela veio para não julgar de forma superficial. E aí, do outro lado do espectro, a gente encontra o ensinamento de Jesus. É uma virada de 180 graus. Uma instrução que parece ser o oposto completo do que a gente acabou de ler. A ordem aqui é abandonar o direito de revidar. É responder a uma agressão com uma vulnerabilidade que desafia a lógica. Então, é aqui que o nó aperta. Vingança contra perdão. Como é que pode, como uma mesma fonte de fé consegue abrigar um desejo tão cru por retribuição e, ao mesmo tempo, um mandamento para oferecer a outra face? É esse quebra-cabeça que a gente vai tentar montar juntos. Ok, vamos mergulhar nisso então. Para a gente começar a desembolar essa história, a gente precisa voltar lá naquele verso do Salmo 137. Porque, olha, ele não surgiu do nada. Tem todo um contexto por trás. A gente precisa se transportar para aquela época. Imagina só o cenário. A sociedade sagrada foi destruída, o templo, que era o centro da sua fé, está em ruínas, e um povo inteiro foi arrancado de casa, à força, levado como prisioneiro para uma terra estranha. A dor, a humilhação, era algo gigantesco. Então, esse salmo não é um trapado de ódio, é um lamento, é o desabafo de um povo que passou por um trauma nacional profundo. E isso puxa o gancho para aquela famosa frase, né? Olho por olho, dente por dente. A gente ouve isso e já pensa em vingança sem limites. Mas, na verdade, na lei hebraica original, o propósito era justamente o contrário. Pensa assim, não era um vá se vingar, era um opa, a vingança não pode passar disso aqui. Era um teto, um limite para evitar que a violência virasse uma bola de neve sem fim. Era um princípio para tribunais, não um vale tudo para vingança pessoal. E agora a história dá um salto. Porque Jesus chega com uma abordagem completamente diferente. Ele não está preocupado em criar limites para a retaliação legal. Ele quer transformar a resposta do coração, a atitude pessoal de quem sofre a injustiça. O foco de Jesus sai do tribunal e vai direto para o coração. Ele desafia a própria lógica da retaliação. A ideia é, mesmo que a lei te dê o direito de revidar, será que essa é a melhor resposta? A proposta dele é uma ética do reino de Deus, que funciona com uma lógica que vira o nosso mundo de cabeça para baixo. A lógica da graça. E o interessante é que Jesus não fica só na teoria, ele traz exemplos super práticos. Primeiro, o insulto. Naquela cultura, um tapa na face direita, provavelmente com as costas da mão, era uma humilhação tremenda. Oferecer a outra face não é ser passivo, é uma atitude que quebra a lógica do agressor. Depois, no tribunal, dar o manto, que era essencial para se proteger do frio, é um ato de generosidade que choca. E por fim, a opressão romana. Um soldado podia te forçar a carregar as coisas dele por uma milha. Ir à segunda por vontade própria, isso transforma um ato de força em um ato de liberdade e graça. Certo. Mas então a ideia é pegar esses ensinamentos e criar leis para um país inteiro, acabar com os tribunais? O ponto crucial aqui é que, não, essa nunca foi a intenção. E olha, estudiosos como Donald Hagner batem muito nessa tecla. O Sermão da Montanha não é um código de leis para substituir o sistema de justiça de uma nação. Ele é, na verdade, um padrão moral, um guia de como viver os valores do reino de Deus nas relações pessoais. É uma ética para os discípulos. E é aqui que a gente chega no ponto-chave, sabe? Na peça que faltava para resolver essa tensão toda. A solução está em entender que existem duas esferas diferentes da vida. A ideia central é essa. É como se existissem dois campos. Num campo, o da ética pessoal, o chamado é para renunciar à vingança, responder com generosidade. No outro campo, o da justiça pública, o dever é manter a ordem, proteger quem é vulnerável e promover o bem comum. Ou seja, uma pessoa pode perdoar quem a agrediu e, ao mesmo tempo, apoiar que o sistema de justiça puna essa pessoa para proteger toda a sociedade. Uma coisa não anula a outra. Tá, mas e aí? Trazendo para hoje, para nossa vida, num mundo que transborda injustiça, o que a gente faz com isso? Como é que se equilibra esses dois pratos da balança?
No fim das contas, a grande sacada é que essas duas ideias não se anulam, elas podem andar juntas. A gente pode e deve reconhecer a dor real que clama por justiça, como a gente viu lá no Salmo, e ao mesmo tempo abraçar esse chamado pessoal e revolucionário de Jesus para responder ao mal com o bem. É entender que buscar justiça para os outros não é a mesma coisa que buscar vingança para si e confiar que a justiça final, a justiça perfeita, não está nas nossas mãos. Então, a gente encerra com essa reflexão. Em um mundo que grita por justiça com toda razão, o que significa, na prática, escolher esse caminho radical do amor? Não é sobre ignorar o mal, mas sobre encontrar uma maneira de lutar contra ele sem usar as mesmas armas da vingança e da violência. Uma pergunta para a gente levar e continuar pensando.